da semana passada foi um tema muito importante, muito propício, porque nós estamos estudando sobre a supremacia da Bíblia, a autoridade da Bíblia, e nós vivemos dias em que a palavra de Deus tem sido atacada. Ela sempre foi atacada pelos de fora, pelos de dentro é surpresa, mas isso a Bíblia já fala que muitos iriam apostatar, muitos iriam se complicar, e eu não estou aqui longe de mim querer julgar ou deixar de julgar. A questão é, a Bíblia ela sempre foi uma ameaça para muita gente, e por isso ela é tão atacada. Lembra que agora de um filme, todos aqui devem ter assistido, se não assistam, o livro de Eli. O livro é o filho de Eli. O livro de Eli com Denzel Washington. É interessante o filme, vocês vão assistir, eu não quero dar spoiler, é um filme já antigo. Ele é um cara que ele é o guardião, ele é cego, e ele é o guardião do último volume da Bíblia. Inclusive, depois no final do filme vocês vão ver que a Bíblia é em braille. Ele tinha guardado tudo na mente, no coração. Não podia dar spoiler, mas assistam esse filme. Ele é fantástico. E aí, há um líder de uma rebelião lá, de uma cidade que explorava todo mundo, que batia em todo mundo e tal, era um corrupto, né? E ele fica desesperado porque quer este livro. Ele quer porque quer possuir essa Bíblia. E quando ele consegue essa Bíblia, ele vê que está em braille, que não tem nada escrito, ele entra em desespero. Mas aí acontece uma seguinte fala dele durante o filme: eu preciso deste livro, porque se alguém mais lê-lo, se alguém mais tiver acesso à Bíblia, este livro, e ler este livro, eu vou perder o controle de tudo. É mais ou menos isso que a pessoa falou, ou seja, a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela transforma. Então, por isso que a Bíblia sempre foi tão atacada, tão perseguida, tão bombardeada, tão mal interpretada, tão judiada, mas ela continua aqui firme e forte. Ela é a autoridade de Deus, ela é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, foi divinamente inspirada e não contém nenhum erro. Nós aprendemos isso a semana passada, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia. Por que foi necessário estruturar a Bíblia? A Bíblia ela contém 2 testamentos, 2 alianças, não é isso? Por que ela está estruturada desta forma? A Bíblia está estruturada desta maneira para facilitar a nossa vida. Nós precisamos entender o que o Antigo Testamento foi dado para o povo de Deus, para os hebreus. A antiga aliança, Paulo vai falar sobre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, nós vamos ver lá em Gênesis 15, quando Deus fala com Abraão, o chama e o promete, né? Deus chama Abraão para que, mostrando que seria uma descendência próspera, mostrando que ele teria filho, mostrando que ele ia ter uma terra prometida. Lembram-se disso? Leiam lá em Gênesis, vocês vão ver esta famosa história, e linda história. Gênesis 15 vai falar disso tudo. E nós vamos ver que tudo que acontece no Antigo Testamento é Deus agindo, cumprindo fielmente o que ele prometeu a Abraão. Interessante vermos que Deus, ele é fiel à sua palavra. Muitas vezes nós cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Há uma certa controvérsia nesse fiel a mim aí, porque ele não é fiel a você, ele é fiel àquilo que ele te disse. Então, assim, se o Senhor falou com você, tenha certeza de que isso vai acontecer, mas porque ele é fiel à sua palavra, não porque ele é fiel a você. Tudo bem até aí? Então, quando Deus prometeu para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vamos caminhar um pouco comigo, olha para as estrelas, conta tudo, se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Tudo bem até aí?
Então Abraão crê, Abraão vai atrás dessa promessa. O Antigo Testamento vem narrar tudo isso, ponto a ponto, tudo o que aconteceu. O Novo Testamento, o que acontece? Nós vamos abrir lá em Hebreus 7:22, nós vamos ver que a nova, aliás, que Cristo é a nova aliança. Deixa eu ler rapidinho, 7:22 de Hebreus. Assim Jesus tornou-se a garantia de uma aliança melhor. Testamento quer dizer aliança. Hebreus 8:6 vai dizer assim: agora tanto ele alcançou um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. O Antigo Testamento, ele serviu de aio. O que quer dizer a palavra aio? Condução. Então o Antigo Testamento nos serviu de condutor até a pessoa de Cristo. E aí quando Cristo nasce lá no Novo Testamento, a antiga aliança, ela é cumprida. E a partir de Cristo nasce então uma nova aliança. A aliança para todo aquele que nele crê. Ele veio para os seus. Então ele veio primeiramente para os seus, para os judeus, para que aqueles que crescem em Jesus Cristo fizessem agora parte da nova aliança. Só que ele não veio apenas para o povo judeu, desta vez ele veio para todos aqueles quanto crerem no nome de Jesus. Tudo bem até aí? Maravilha. Então a Bíblia está estruturada em dois testamentos para nós lembrarmos disso. O Antigo Testamento nos conduz a Cristo. E a história narrada no Antigo Testamento, eu vou falar um pouquinho disso, nós vamos ver que a história nada mais é, o Antigo Testamento nada mais é do que a história do povo criado por Deus, do povo criado e separado por Deus para atingir um objetivo, qual? Para que deste povo nascesse o Salvador da humanidade. Aquele que Pedro vai falar, aquele que derramou o seu sangue antes da fundação da terra, antes da fundação do mundo, antes de que todas as coisas houvessem sido criadas, o sangue de Cristo já havia sido derramado, tá certo? A palavra Bíblia quer dizer livro, né? Tu tá livro. E o ajuntamento de livros, né? Bíblia, tá no singular. Tá Bíblia, no hebraico, no grego, quer dizer os livros. Então a Bíblia quer dizer um ajuntamento, uma coleção de diversos livros, e que os estudiosos vão dizer que passou por um cânon. O que é um cânon? O cânon quer dizer vara de medir. Como que eu vou medir? Como eu vou saber se isso é verdadeiro, se isso é autêntico, se isso é real? Para eu saber a veracidade, eu preciso ter alguma coisa para um parâmetro para saber se isso é autêntico ou não. E como isso aconteceu? No decorrer de muitos anos, a Renata ensinou isso a gente para nós na semana passada, 1.600 anos. O que exatamente? A Bíblia. 1.400 anos, mais de 40 pessoas escreveram, né? E como que isso então, como se fechou então, de que esses 66 livros eram os verdadeiros livros da verdadeira palavra de Deus, além da autoridade do Espírito Santo sobre a vida daqueles que escreveram, a Igreja de Cristo foi usando os livros e foi aceitando-os como canônicos, como verdadeira palavra de Deus. Nós vamos ver, nós temos na Bíblia Católica, na Bíblia de Jerusalém, pelo menos mais 7 livros acrescidos depois do Concílio de Trento, onde não são considerados inspirados, são os apócrifos, os deuterocanônicos. Por que isso? Porque o povo lia e não sentia algo de Deus, algo genuíno, algo verdadeiro, quando aquelas cartas eram lidas e foram desprezando. Até porque também a maioria dos livros apócrifos são livros bem já posteriores, não são livros antigos, de escrita antigas, como nós vemos na Bíblia judaica, são livros posteriores. Mas existem uma infinidade de livros apócrifos. Pedro citou apócrifos, Paulo citou apócrifos, Paulo citou poesias
agredas nos seus textos, principalmente em Tito, ele vai falar de Epimênides. Então, assim, de certa forma, essa literatura que estava andando, circulando entre o povo, era de conhecimento deles. Mas isso não quer dizer que eram inspirados, não traziam paz, não traziam cura, não traziam libertação. Eles não sentiam o agir do Espírito Santo quando liam outras literaturas. Então, isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Então, nesse sentido, nós vamos ver que aí fechou-se. Então, quando se fecha o cânon, a gente pode dizer que Deus parou de inspirar, Deus não parou de falar, porque hoje Deus nos fala através das Escrituras, tá certo? Então a gente não pode usar e dizer assim, não, mas Deus já falou tudo que tinha que falar. Não, Ele fala conosco através da Bíblia. E às vezes nós recebemos revelações do Senhor. Nós somos pentecostais, nós cremos nisso, em profecias, palavras de conhecimento, não é isso? Só que tudo isso que nós ouvimos, que nós recebemos, as profecias que nós recebemos, que falam, que entregam para nós, tudo isso tem que passar pelo crivo da Bíblia, porque aí sim nós vamos poder autenticar o que está sendo dito para nós. Se não passar pela Bíblia, amém, guarda, deixa quieto, não precisa arrumar emprego com isso, mas deixa, na medida do possível, você ensinar essas pessoas que te trazem palavras que não contêm profecias, que não passam pelo crivo da Bíblia, por emoção. Por exemplo, sei lá, vejo alegres que em fevereiro você vai trabalhar. Isso é óbvio, vai estar de férias, vai ter que voltar a trabalhar, não é isso? Cauã, vejo que daqui a alguns anos eu vejo uma varoa para você. Óbvio, daqui a um tempo ele vai namorar, não vai casar. Então, também coisas genéricas, assim, a gente começa a olhar e dar uma desconfiada, né? Então a gente precisa ir porque a Bíblia realmente diz. Bom, vamos falar do tema, estrutura. O Antigo Testamento, ele é formado pelo Pentateuco, pela lei, certo? Depois do Pentateuco, vamos lá, quem estudou, quem quer estudar aí? Pentateuco. Depois do Pentateuco, gente, históricos, depois dos históricos, gente. Poético, sabedoria e os profetas. Muito bem. O Antigo Testamento, como eu mencionei agora há pouco, ele é a história do povo hebreu. Então, para a gente entender assim, bem resumidamente, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 39 livros. E o Novo Testamento por 27 livros. 39, 3 vezes 9, 27. Você nunca mais vai esquecer quantos livros tem no Novo Testamento, certo? Se você lembrar que você tem 39 no Antigo, aí você faz 3 vezes 9, 27. Matou, 66. Resolveu uma questão. E isso é pegadinha de vestibular, viu, Cauã? Quando eu faço a provinha com os alunos aqui, ou lá na faculdade, quantos livros tem no Novo? Então você já sabe agora, né? Outra coisa no Antigo Testamento que nós vamos ver, Gênesis, ele conta a criação de um povo de Deus. Então, Gênesis, Deus vai chamar Abraão e vai chamar, vamos lá, pessoal, preciso, Abraão, que você creia, tenha fé, que eu vou, através da sua descendência, nós vamos fazer uma multidão de filhos. Maravilha. O que acontece? Abraão crê, aí Sara tem um filho, até Agar tem um filho, e todo mundo tem filho, e vai tendo filho, e um filho casa com a outra, que vai gerando filho, e a multidão que Deus prometeu para Abraão acontece. Detalhe, a mulher de Abraão, Sara, era estéril. Através de um milagre vem Isaac, certo? Isaac, Rebeca, depois vem Jacó, as histórias acontecendo aí. Aí Jacó com seus 12 filhos. Nesse meio tempo aí tem a história de José, que é uma história muito linda lá em Gênesis 35. Então aí nós vamos ver o povo crescendo e multiplicando. Através da pessoa de José, lá no Egito, o povo prospera, o povo cresce. 75 pessoas que subiram no Egito, que subiram para o Egito, lá de Padã, com Jacó,
Eles sobem para o Egito, 75 pessoas. Anos depois, eles já são milhões de pessoas. A palavra que o Senhor deu a Abraão, alguns séculos depois, algumas gerações depois, está se cumprindo. O povo prospera no Egito, o povo torna-se muito grande. Há uma troca entre as dinastias lá no Egito. E aí o que acontece? Quando o novo faraó assume, esse já não sabia quem era José. Então começa a perseguição ao povo do Egito, ao povo de Deus no Egito. Aí vem a história das pragas, tudo que acontece lá com Moisés nasce, lembram-se dessa história. E aí eles vão para a terra prometida. Chega lá na terra prometida, divide tudo lá entre as tribos, e está tudo certo, a vida que segue. Isso é o Antigo Testamento. Gênesis, o povo nasce. Aí vai para tudo isso aí que eu acabei de falar e tal, chegam lá na terra prometida. Só que enquanto eles estão caminhando no deserto, Deus está dando a Moisés o quê? As leis, as diretrizes, a Constituição. Nós não temos hoje no Brasil a Constituição. O povo de Deus também tinha. Então, o livro de Êxodo, nós vamos ver o quê? A Constituição, as leis, as diretrizes básicas para o povo de Deus viver. Que povo? Esse povo que nasceu, cresceu, viveu, enriqueceu, multiplicou e prosperou no Gênesis. As leis de Êxodo são para essa galera. O outro livro qual é? Êxodo, Números. Que números são esses? O censo. O livro dos Números, escrito também por Moisés, o terceiro livro da Bíblia, nada mais é do que um censo. Nós não temos o nosso IBGE. Então, o livro de Números é o IBGE do povo hebreu. 603 mil soldados, 603 mil pessoas e tal, sem contar as crianças, os menores de 20 anos. Esse censo é o quê? É o censo do quê? Do povo que nasceu, viveu, prosperou, andou, caminhou lá em Gênesis. Estão me acompanhando? Até aí está tudo bem? Depois de Números, Gênesis, Levítico, não, pulando Levítico, seus crentes. Pulando Levítico. O que é o livro dos Levíticos? Levíticos quer dizer o que é dos levitas. Lembram que lá em Gênesis, aquele povo que cresceu, prosperou, blá 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 blá. No Êxodo, agora tem o tabernáculo. Deus manda separar Arão e os seus filhos para servirem no tabernáculo. Então, e tinha mais uma galera que eram os levitas, que cuidavam da igreja, que cuidavam do tabernáculo, cuidavam dos sacrifícios, cuidavam dos animais, cuidavam da limpeza, cuidavam de tudo. Então o livro dos levitas, o livro de Levíticos, nada mais é do que a orientação das diretrizes, as normas, até das roupas sacerdotais dos levíticos, da maneira como os levitas deveriam se comportar. E aí a gente vai para Deuteronômio e fechar os 5 livros aí iniciais. Então o Levítico vai falar dos levitas que foram tirados daquele povo lá em Gênesis, que vão atuar no tabernáculo daquele povo que está caminhando no deserto. Lembra-se disso? O tabernáculo vai, a nuvem vai, a coluna de fogo para, o povo para, e assim vai. Vocês estão acompanhando aí? Mas eu estou correndo bastante, está indo aí, né? Chega em Deuteronômio, o que acontece? Deutero quer dizer segundo, nome quer dizer lei. Deuteronômio é a segunda leitura da lei, né? Deuteronômio, segunda lei. Mas não é que Deus deu uma nova lei para o povo, não. Moisés recebe as novas pedras com os 10 mandamentos que Deus, lembram-se que as primeiras pedras que Deus escreveu quando Moisés desce do monte Sinai, do monte lá, estava tendo uma festa lá embaixo, todo mundo adorando lá o bezerro de ouro, ele joga tudo, quebra tudo, né? Lá em Deuteronômio, Deus manda ele tagar 2 pedras novas, sobe lá no monte e Deus escreve no ouvido, ele senta com o povo e lê tudo detalhadamente. Tanto que nós vamos ver em Deuteronômio 5 a releitura dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Só que Deuteronômio detalha ainda mais. Nós vamos enxergar ali pelo menos 613 novos mandamentos para o povo hebreu cumprir.
Então as leis, tudo que acontece no Antigo Testamento é para o povo de Deus. Então nós vamos ver o quê? Aquele povo criado em Gênesis, que cresceu, prosperou e tal, sofreu no deserto, agora está lá na terra prometida, está tudo de bem, mas tem agora a sua lei, tem o seu senso, sabe quantos são, sabe o que deve ou não fazer. Só que falta agora então a gente entender o livro, a sabedoria. Vamos para a sabedoria. Os históricos primeiro, né? Me ajuda. De Josué a Esther são os livros históricos. Toda a história deste povo que cresceu, prosperou, tem a sua legislação, tem o seu senso, tem a sua lei, tem os seus levitas. Tudo o que aconteceu com esse povo, posteriormente à entrada da terra prometida, está registrado a partir do livro de Josué. De Josué a Esther, nós vamos ver o que é a história de quem desse povo. Tudo o que aconteceu com eles a partir do momento que eles estão já estabelecidos, estão narrados nesses 12 livros. E é muito interessante, é fantástico ler esses livros, que vocês vão ver diversas histórias. Vocês vão ver o sofrimento de Davi, o sofrimento de Natã, o sofrimento de Roboão, o sofrimento de Salomão, está tudo por ali, crônicas, reis, olha, está tudo ali. Só que esse povo, as guerras, a história desse povo não se resume só em guerras. Esse povo também era um povo feliz. E aí nós vamos ver isso nos livros de sabedoria. Quais são os livros de sabedoria? Salmos, Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, certo? Tudo bem? O que acontece nesses livros? O que nós vemos nesses livros? Adoração, hinos de festa. Vocês já viram festa que não tem? Está todo mundo assim? Não. Meu salmista lá, louvem ao Senhor. Eles iam, imagina, da cidade deles para Jerusalém, adorar a Deus lá no templo de Jerusalém. Vocês acham que eles iam assim? Não, eles iam, cantar ao Senhor um cântico novo, cantar ao Senhor todas as terras. Eles iam vir comemorando, vibrando. Então nós vamos ver isso nos Salmos. Nós vamos ver em Salmos os salmos de lamentação. Davi tem muitos salmos de lamentação. Por quê? Porque Davi era um cara encrenqueiro, não é isso? E aí quando ele apanhava, quando ele sofria, ele se lamentava. Ó Deus, por que me abandonastes? Ó Deus, por que o Senhor não mata os meus inimigos? Ah Deus, vai lá, derruba eles. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor pode. Não é isso? Davi tinha esses momentos. Foi domingo que nós aprendemos sobre o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Olha, Davi, o encrenqueiro, ele sabia aonde ele tinha refúgio, aonde ele tinha segurança. Ele olhava para o monte e ele sabia que do monte vinha segurança. O que mais que nós podemos ver aí? Salmos de lamentações, salmos precatórios, por aí vai. Os provérbios do povo, cantares de Salomão, que é tão usado, tão utilizado. Por quê? Vocês acham que o povo era só da guerra? Como que eles multiplicavam, gente? Namorando, não é isso? Então, o judeu também é bom de chaveco, Luciano. O judeu ia lá, minha doce gazela. Que coisa linda. Mas se eu falar isso para Renata hoje, eu apanho. Se eu chamar a Renata de gazela, eu apanho. Mas uma gazela naquela época era uma coisa linda, vistosa, era um elogio. Então nós vamos ver a poesia do povo hebreu, aquele povo que foi lá criado em Gênesis, que cresceu, multiplicou e agora tem a sua história. Lembra-se disso? E assim vai. Os conselhos do sábio Salomão, vai ter com a formiga, preguiçoso, e assim vai. Então nós vamos ver que o povo era um povo também que tinha sua cultura, que tinha sua inteligência. Outra coisa, outro ponto. Durante todo esse período histórico do povo de Deus, que foi criado lá em Gênesis, cresceram, multiplicou e tal, os profetas estavam trabalhando, atuando no período histórico. De Josué a Esther, todos os profetas que nós vamos ver, desde os menores até os maiores, ao contrário, dos maiores aos menores, eles estão atuando dentro do
Josué até Esther. Então nós vamos ver o que? O Novo Testamento é um livro totalmente voltado para o povo hebreu, a antiga aliança, mas que está tudo entrelaçado. Quando nós estamos vendo Malaquias, aqui é o último livro, do Antigo Testamento, a gente acha que ele está lá longe na história. Não está. Malaquias ele está profetizando bem ali depois do exílio. Então ele está dentro do contexto dos reis que nós vamos ver lá nos livros históricos. Olha que coisa linda. Aí a gente vai então para aquele famoso período interbíblico, porque o Antigo Testamento ele vai acabar como? Quando o povo é levado cativeiro para a Síria e cativo para a Babilônia. Depois há a libertação, tudo tal. E aí nesse momento nós vamos ver o período interbíblico. O período interbíblico é aquele período das Bíblias, as Bíblias mais antigas que tinham 4 folhas em branco, separando um testamento do outro, que simbolizavam cada um 100 anos. Hoje acho que por economia só tem uma folhinha mesmo separando. Mas enfim, são 430 anos de silêncio. Alguns dizem que é o silêncio de Deus, que não houve profecia. Só que se nós analisarmos Deus falando, se você estudar lá o período dos Macabeus, dos Elcanos, dos Herodes, dos Hircanos, nós vamos ver que talvez, até o professor Magno Paganelli fala disso, talvez não tenha acontecido uma profecia escrita, que foi escrita, mas não que Deus tenha deixado de falar. Mas como faz muito tempo que eu não estava lá, eu não posso afirmar nada, Então a gente fica do jeito que está. Chegamos então quando o povo do norte pega e vai lá preso, cativo lá para a Síria. Babilônia vem, toma todo mundo, inclusive Judá, leva cativeiro e toma a Síria. Um pouquinho de tempo para frente, a Média e os persas eles se unem. Então as duas nações poderosíssimas vão lá e dominam o mundo, conquistam tudo, inclusive a Babilônia. Com isso, os judeus eles gozam de uma certa mordomia, são libertos e tal. Vem o período da Grécia, o período grego, Alexandre o Grande, e ele domina a Pérsia. E aí o que acontece? Ele expande. E tudo isso nós vamos ver, aqui deixa eu abrir um paralelo, nós vamos ver a preparação para o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque cada civilização que vai dominando tudo, vai melhorando o sistema. Quando Alexandre assume, conquista o mundo, a cultura helênica, a cultura grega, domina tudo. Então o povo aprende a falar melhor. Os filósofos, a filosofia grega é muito forte, então eles começam a raciocinar, começam a pensar. As construções, as estradas são construídas, prédios são construídos, a qualidade de vida é melhor. Olha só, o crescimento da humanidade, a evolução da qualidade de vida, a evolução da inteligência. E quando Roma conquista a Grécia, e aí nós já estamos chegando então em Jesus. Quando Roma conquista tudo está pronto, preparado para a chegada do Messias. Aleluia. A plenitude dos tempos. Aleluia. Agora nós já temos estradas para os discípulos saírem para pregar. Navios, embarcações. Paulo, ele não tem naquele acidente que Paulo sofre lá em Malta, que o navio passa e acaba afundando e tal. Olha, nós vamos ver tudo isso sendo preparado pelos inimigos do cristianismo, pelos inimigos da fé do povo hebreu. Ainda não era cristianismo. Então a gente chega no Novo Testamento. Aí no Novo Testamento nós vamos ver o nascimento de Jesus, os discípulos agindo e trabalhando, aprendendo com o mestre. O Novo Testamento é dividido, nos 3 evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer uma vista, uma visão de algo semelhante. Então, eu olho de um ângulo, o Benedito está olhando a mesma coisa de outro, a Sandra está olhando para a mesma coisa de outro ângulo. Então, cada um falando de um ponto de vista diferente. Já João, o quarto evangelista, ele já escreve de uma maneira para apontar Jesus Cristo, aquele que os outros evangelhos já estão falando. Ele já aponta Jesus Cristo como Filho de Deus, como Logos
e encarnado, como aquele que estava presente em Deus desde a criação. Então nós vamos ver 4 histórias de Jesus Cristo. Depois nós vamos para Atos. Atos é o único livro teoricamente histórico do Novo Testamento que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, porque nós vamos ver o Espírito Santo agindo na vida desse povo para a expansão do Evangelho. E aí Paulo entra no cenário no capítulo 8, escreve as suas cartas, as suas epístolas. Então nós vamos ver o Evangelho crescendo, Jesus discipulando e enviando os discípulos para pregar o Evangelho, através das estradas, através dos campos, através de tudo que foi preparado lá atrás pelos gregos para eles. Então eles vão e pregam, sai pregando. Não vou entrar muito no detalhe aqui, porque a gente não tem tempo. Mas no Novo Testamento nós vamos ver o que? Eles vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, eles queimados, cerrados ao meio. Tudo isso vai acontecendo. E o povo está lá. Matava um, brotava 15 crentes. Ah, não, vamos matar esses 15. Nascia mais 200. E assim vai, porque a palavra do Senhor é assim que vai acontecer. Porque a palavra do Senhor é a palavra que cura, que restaura, que santifica, que salva, que liberta. E era isso que estava acontecendo. Quando Jesus envia os seus discípulos, manda curar os enfermos, manda levar salvação. E os discípulos, quando estão indo, eles estão indo e curando em nome de Jesus, pregando no nome de Jesus. E o nome de Jesus é autoridade, é poder. E aí, pessoal, Paulo entra no cenário, Atos 8. Paulo entra no cenário, se converte, planta uma multidão de igrejas. E aí o que acontece? Ele começa a escrever então para as suas igrejas. E aí nós vamos ver Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, cada igreja com a sua peculiaridade. E Paulo vai escrevendo. Depois nós vamos ver Tiago escrevendo também para a sua igreja. Tiago se torna um dos líderes de Jerusalém. Nós vamos ver João escrevendo suas cartas finais ali para a sua igreja contra o gnosticismo, contra as heresias dentro da igreja. Olha só, tudo o que nós vemos no Novo Testamento, que agora é para nós, porque agora é para a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, Paulo vai dizer lá no texto da ceia, que o sangue de Cristo inicia uma nova aliança. Este sangue simboliza a nova aliança em Cristo. E os que estão em Cristo, pelo sangue de Cristo, vivem a nova aliança. E nós estamos nessa aliança. Por isso que o Novo Testamento é totalmente para nós. Cada carta que Paulo escreveu para as suas igrejas serve para cada um de nós aqui, serve para as igrejas brasileiras, as igrejas da Ásia, enfim, para todas as outras igrejas. E assim fecha-se então a questão da Bíblia. Ficou alguma dúvida? Falei correndo para caramba, é muita informação, muita coisa, estou cansado. Aí a gente se pergunta, e por que toda esta estrutura? Por que a Bíblia precisou ser estruturada dessa forma? Porque jamais a gente ia conseguir entender a Bíblia do jeito que ela é. Eu corri aqui explicando, uma hora a gente pode fazer um panorama bíblico estudando aqui, mas eu corri aqui explicando tudo isso aqui para vocês. Vocês acham que nós conseguiríamos explicar, ou lá atrás, pensa, nos pais da igreja, lá nos primeiros séculos da igreja, conseguiriam entender tudo isso que nós aprendemos hoje? Isso estava acontecendo. A Bíblia estava se estruturando. Os discípulos não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia. Eles não faziam ideia do que ia causar cada coisinha que eles escreveram lá. Quando eles viam Jesus operando um milagre, eles anotavam. Eles não sabiam o que estava acontecendo, o que eles estavam escrevendo. Então o que acontece? Isso ficou narrado para que nós pudéssemos entender toda a história, todo o processo salvífico, o plano de Deus para salvar o pecador. Está narrado aqui. E essa estrutura é para que a gente possa entender, no mínimo a gente entender aonde buscar as informações. A Bíblia antigamente era tudo em rolo, não tinha versículo, não tinha capítulo, não tinha nada. As primeiras versões bíblicas aí com capítulo datam de 1560 lá na Suíça. Posteriormente eles colocaram os versículos. Então fica mais fácil a gente hoje, né? Abra sua Bíblia aí
saber ali onde está. Agora, quando nós lemos, por exemplo, lá Lucas 4,17, né? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, então pegou-se um rolo e deu para Jesus, ó, lê esse rolo aqui, ó. E aí Jesus, quando ele abre o livro, o texto diz que achou o lugar em que estava escrito. Vamos lá para o texto. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar o ano da libertação, né? Libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele abre, o texto já está claro para ele. Ele não precisou procurar, mas via de regras, o que aconteceria? Você ia abrir e ia procurar o que você queria. Hoje está mais fácil a questão de capítulos e versículos, né? Você vai lá no capítulo tal, versículo tal, e está tudo certo. Então fica mais fácil a nós entendermos. Por isso, a necessidade da estrutura bíblica. Agora, o mais importante, que é o que eu penso, precisou-se dessa estrutura para facilitar o nosso entendimento. Precisou-se da estrutura da tradução da Bíblia para que o maior número de pessoas possíveis tivessem acesso à palavra de Deus. Hoje o mundo inteiro, faltam poucas tribos espalhadas pelo mundo que ainda não tem a sua Bíblia na sua língua original. Mas a maior parte, vamos dizer que 90% do mundo tem uma Bíblia no seu próprio dialeto. No Brasil, nós temos uma infinidade de Bíblias e versões. Vocês já pararam para pensar e perceber? Se nós formos olhar aqui, eu não sei qual que é a Bíblia da Lua, ó, coração, se é Mateus Henry, né? Então, aí a Renata está com a NVI. A Wanda deve estar com a corrigida. NVI. O Alex está no celular, tem um monte de versão. NVI, NVT, e assim vai. Eu estou com a Almeida 21. Só aqui nós temos pelo menos uns 5 tipos de tradução diferentes. Mas a gente tem muito mais. No caso, eu devo ter umas 30 Bíblias diferentes. Romero deve ter umas 1000. Então, é muito material, é muita coisa que nós temos hoje para não ter desculpa de nós não lermos, para não ter desculpa para entendermos. Ah, mas a Bíblia, né, a revista corrigida lá, primeira edição de 1969, ela é muito complicada de ler. Mas tem a Bíblia, a mensagem do Eugênio Peterson, se não me engano, do Eugênio Peterson, que ela é parafraseada, são pensamentos dele que ele pegou a Bíblia dele e ele interpretava os textos para os filhos dele, e aí ele foi anotando e fez um dialeto próprio lá e tal. Então, assim, tem a nova tradução da linguagem de hoje, que é um dialeto fácil de entender. Então, não temos desculpas para não lermos a Bíblia. Ela é estruturadinha, bonitinha, fácil de entender. Se você, por exemplo, estiver evangelizando alguém, entregar uma Bíblia, você não precisa falar para o cara começar a ler Gênesis ou as cronologias lá de Crônicas, mas você pode falar para ele começar lá por Marcos. E aí você pode pegar até o número da página. O Marcos fica na página 35 do Novo Testamento. Você já começa a ensinar a pessoa aí. Por isso, a estrutura da Bíblia. Então hoje nós não temos mais desculpa para não estudarmos, para não lermos, para não evangelizarmos. E na pior das hipóteses, se você não quer carregar o livrinho, né, a Bíblia na mão assim, você tem o raio do seu celular. E aí tem tudo. Tem Bíblia em grego, em hebraico, em francês, em japonês, em coreano. Tudo estruturadinho, tudo bonitinho, para você ler, para você ouvir, para você ler e para você evangelizar. A importância da estrutura é para isso. Agora, mais importante que a estrutura da Bíblia é a própria Bíblia. Por que a Bíblia precisou ser escrita? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer falar conosco. Ele quer continuar a falar conosco.
Hebreus 11 diz, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Olha aqui, aos nossos pais, aqui o autor aos Hebreus está falando para o povo hebreu. Os pais falaram aos nossos pais, eles estão falando lá do povo dele, desde os patriarcas, desde Abraão. Tendo Deus outrora, em outro tempo, falado aos nossos pais, pelos profetas, os profetas do Antigo Testamento, de Jeremias, Daniel, Oséias, Naum, Abacuque, Sofonias, essa galera toda. Então Deus antigamente falou aos nossos antepassados através dos profetas. Hoje, porém, nos fala através do Filho. Se queremos ouvir Deus falar, é através da sua palavra. E é por isso que a Bíblia foi escrita, para deixar os registros aqui para nosso fortalecimento, mas principalmente para nós sabermos e crermos que Jesus Cristo veio a este mundo, viveu como eu e você vivemos, passou por todas as lutas, tentações e dificuldades, mas no amor de Cristo, no amor ao seu Pai Deus, ao mesmo Deus ao qual servimos, Ele venceu e está nos dizendo nesta noite que nós também somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo, o Senhor. A palavra de Deus está para nós aqui hoje, ela precisou ser escrita, porque se alguém te contasse que o morto ressuscitou, você não ia acreditar. Se alguém te contasse que o cego voltou a enxergar, você não iria acreditar. Agora, porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável, eficaz em toda e qualquer situação, nós cremos. E se a palavra de Deus está dizendo aqui que aconteceu, é porque aconteceu, porque é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, eu posso falhar com a minha palavra, mas Deus não falha com a sua palavra. Deus é Deus. Se alguém virar para você e falar assim, não, o Filho do Todo-Poderoso veio a este mundo e foi crucificado, isso é balela, nós não iríamos acreditar. Mas porque o Senhor tem nos mostrado, e quando nós lemos, o autor está conosco, porque o autor desta palavra que é o Espírito Santo de Deus, e quando nós lemos, o Espírito Santo nos testifica, o Espírito Santo nos mostra, fala, meu, isso é verdade. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, isso é verdade. Jesus te ama, isso é verdade. Ele voltará para buscar os seus filhos, isto é verdade. Esta é a palavra de Deus, e eu me recuso a aceitar menos do que a palavra de Deus. Muitas vezes nos púlpitos por aí, nós temos visto tanta papagaiada sendo dita, tanta coisa, um evangelho barato, um evangelho fraco sendo pregado, e o povo se contentando com tão pouco, quando nós temos muito mais. Nós temos banquete aqui para mim e para você. Precisamos, irmãos, nos deliciar neste banquete que é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia precisou ser escrita. Ela foi estruturada para que os cabecinhas como a gente pudessem entender a Bíblia, mas ela foi escrita para a nossa salvação, para que pudéssemos entender o processo e o propósito de Deus para nos salvar, e assim podemos exercer a nossa fé, crescer na graça e no conhecimento, e anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo, e anunciar a todos quanto pudermos que a palavra de Deus está aqui, que Jesus Cristo salva o pecador dos seus pecados, que Jesus Cristo ama o pecador, e que Jesus Cristo quer estar com você, não importa a situação em que você se encontra. Amém? Amém. Deus é maravilhoso e a sua palavra é maravilhosa. Estudar a palavra é fantástico. A Ana colocou aqui assim, a conclusão dela, que a Bíblia é unitária, harmônica e coerente. Ela se explica por si própria, prova da quão perfeita e poderosas são as palavras na Bíblia, nela registrada. Isso é verdade. Quando nós vemos no Novo Testamento, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando disso, porque Isaías falou, foi Isaías quem falou esse texto.
já apontando para Jesus Cristo. Quando os discípulos estão anunciando algumas coisas, assim como os profetas falaram. Olha, o Novo Testamento cumprindo, endossando e afirmando o que foi dito pelos profetas. Ou seja, aquilo que eu já disse aqui, é o Antigo Testamento nos direcionando para Cristo, o Antigo Testamento nos levando para Cristo. Glória a Deus, essa é a palavra de Deus, imutável, inerrante, infindável e maravilhosa. Peço perdão pela correria, eu corri demais falando aqui, mas é um assunto muito, com muita coisa que a Ana preparou com muito amor e carinho, mas aí eu viajo, na humanidade, eu começo a falar de outras coisas assim, que Deus vai me trazer na memória, mas é isso. Então eu espero também que vocês tenham podido entender um pouquinho da estrutura do Antigo Testamento, que tudo aponta para Cristo. As histórias, o período histórico, tudo que está acontecendo ali está se referindo àquele povo que era do Gênesis. Não é nada que vem cronologicamente. Malaquias está tão longe daquela galera. Não, Malaquias está inserido no contexto. Daniel está inserido no contexto dos livros históricos. E assim sucessivamente. Amém? Quem entendeu da glória, fique de pé. Ainda bem que o Moreira entendeu. Glória a Deus. A palavra de Deus deve ser tudo na vida do crente. Uma outra coisa que eu não falei, acho que talvez o mais importante, falei que Deus quer se relacionar conosco, E Ele fala conosco, e é através da sua palavra. Se nós não usarmos a palavra, nós não vamos ouvir Deus. Deus ainda fala, o crente fala assim através de sonhos, de revelações, etc e tal. Mas se nós não buscarmos a sua palavra, nós não vamos conhecer a voz do Mestre. Aí a gente vai ouvir voz de tudo quanto é coisa, menos a voz do Mestre. Relacione-se com a palavra de Deus. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Sabe, de poder, decore a palavra de Deus. Como a palavra de Deus. Que nós vamos viver muitas experiências com Deus da palavra. Tá bom? Vamos orar. Senhor,